Vamos aqui ao conto número 9 do livro Contos Gauchescos do Simões Lopes Neto. Ele se chama Os Cabelos da China. Legal esse conto. O Blau Nunes já inicia o conto se reportando a esse interlocutor silencioso com quem ele fala, para quem ele conta, né? Dizendo que um dia ele teve um cabresto, aquele arreio de cavalo, só que foi feito de cabelo de mulher, por isso o título, né? Os Cabelos da China. Então ele chega para esse interlocutor e diz: Você sabe que eu tive e me servi muito tempo de um bussalete e cabresto feitos de cabelo de mulher? Verdade é que eu fui inocente no caso, eu não sabia. Mais tarde eu soube que a dona dele morreu. Então, né, o Blau Nunes está nos dizendo que teve um cabresto aqui, um arreio, não sabia que tinha sido feito dos cabelos de uma mulher. E lembrar então que o Blau está contando esse caso para esse interlocutor aí silencioso, tá? Muito bem. O Blau diz que chegou aí no velório dela, e aí quando colocaram ela na cova, aí que o Blau acabou atirando, né, esse bussalete, esse cabresto e tudo mais na cova. Tá? Tirei um peso de cima do peito, entreguei à criatura o que Deus lhe tinha dado, e eu conto como foi. Reparem a técnica aqui do Blau, né, de presente em muitos contos gauchescos, ele antecipa basicamente o final, faz uma síntese, para depois contar com detalhes como é que o caso aconteceu. Bom, aí ele vai citar um personagem que é o Juca Picumã, que foi importante na vida do Blau Nunes, ele vai dizer, né? Esse Juca Picumã ensinou o Blau a corear a égua, a pegar couro, a cortar. Este índio Juca era um homem de passar uma noite inteira comendo carne e mateando, contanto que estivesse acocorado em cima quase dos tições, curtindo-se na fumaça quente. Era até por causa desta caatinga que chamavam ele de Picumã. Picumã é tipo uma fuligem, uma sujeira, né? Então por isso que o apelido dele, o Juca Picumã. Então ele não se lavava, tá? Tava sempre com aquela fuligem ali, né? Mas é aquele cara sabedor de todas as questões ali do Rio Grande do Sul, valentão, montava bem, gasta dinheiro adoidado, né? Enfim, sempre pobre, né? Porque ele vai gastando ali. E aí o Blau pergunta o que ele fazia com o dinheiro. Ah, eu mando para Rosa. Tudo. E é pouco ainda. E que rosa é essa? Pergunta o Blau. Ah, diz o Juca, é a minha filha. Linda como os amores, mas não é pro bico de qualquer lombo sujo, não. Bom, então a gente fica sabendo, né, que o Picumã tem uma filha chamada Rosa, muito bonita, e ele manda dinheiro para ela, tá? Bom, aí o tempo vai passando, o Blau diz que vai ter até bigode já, e aí rebentou a Guerra dos Farrapos. Eu me apresentei, de minha vontade. E com quem eu vou topar de companheiro anos depois? Com o Juca Picumã, que me ensinou 500 mil coisas, né? E aí eles vão dar de cara ali com os legalistas, né? Com os caramurus, com aqueles soldados imperiais lá do Rio de Janeiro. E aí eles têm que se esconder. Então eles chegam a dormir em pé, só para ter uma ideia. E aí o Blau começa a falar um pouco dele e tudo mais, que gostava de um fandango. Reparem, eu era do fandango, diz o Blau. E aí o que acontece, né? Eles estão ali fazendo uma marcha e saem tipo atrás do acampamento dos legalistas ali. E aí vem um capitão e diz: Ó, eu preciso de um voluntário que toque viola. E aí o que que o Picumã xeretou logo? Ó, tem esse aí que toca, esse pisa-flores, aí o Furriel Blau. Ou seja, já larga no Blau, porque o Blau gostava de um fandango, né? Esse gorizote, o Blau disse que já tinha bigode na época, né? Sim, senhor, esse é Cruza de Calombo. Então reparem aqui os termos bem regionais. E aí então o Blau segue o capitão, ele tá meio indignado ali e tudo mais, foi chamado de gurizote, né? Só que aí o oficial chega e traça o plano ali. Olha, Furriel Blau, tu, junto com o velho Picumã, ides jogar o pelego numa arriscada. Ele que te escolheu para companheiro é porque sabe que és homem. Há 2 dias, como sabes, andamos nestes matos, mas não é tanto pelo serviço militar. É mais por um vareio que quero dar por minha conta. Ouve. Ou seja, a gente fica sabendo então que o pessoal tá ali não por uma coisa do contra, né, o governo, contra, enfim, né, não é pelo serviço militar. O que está acontecendo aqui é algo pessoal, ou seja, a coisa está no âmbito pessoal. Então, o que acontece é coisa por causa de mulher. E o que, que esse oficial diz? A minha China, a minha mulher me fugiu. A minha China fugiu. Repara então que está ali para tentar dar uma sova na mulher. É uma coisa pessoal, né? A minha China fugiu.
seduzida pelo comandante desta força. Vocês vão se apresentar a ele como desertados, ou seja, pessoas que desertaram, e que se querem passar. Ele é um espalha-brasas, ela é dançarina, ou seja, esse cara que me roubou a mulher, esse comandante, gosta de dançar. Ela já é uma dançarina. Então, como tu gosta de um fandango, Blau, arranja jeito de rufar numa viola e abre o peito numas cantigas, ou seja, toca violão e canta. Tendo farra, estão eles como querem. E quando estiverem dançando, quando eles estiverem descuidados, eu caio em cima com a nossa gente. E aí, né, ele pede pro Blau para não matar ninguém, tá? Ou seja, quer ir direto para esse comandante que roubou a mulher, amarrar ele, intimidar, né, enfim. E a China que fugiu, essa mulher, também não é para matar nada, né? É só insultar. E aí o Blau aceita ir, mas diz, ó, se alguém falar alguma coisa é o Picumã, não sou eu. E aí o que o capitão pede? Bueno, vejam o que fazem. Eu vou buscar gente e conforme chegar carrego. Vocês devem se arrinconar junto da carreta para eu saber. Blau, não cochires. O ruivo não é trigo limpo. Ou seja, cuidado com esse comandante aí, né? Que roubou minha mulher e que não é trigo limpo, né? E aí o Blau e o Picumã vão até esse local aí, tá? E aí o Picumã começa a cantar, tipo ali para chamar a atenção e de repente vem alguém realmente, né? Alto, quem é? É gente pra força, Patrício. Andamos campeando vocês desde já hoje. E pra quê? Ora, pra quê? Para escaramuçar os farrapos e queremos jurar bandeira com o Ruivo, que é o comandante, né? E aí esse homem aí ele pergunta, né, se o Blau e o Picumã conhecem esse Ruivo. Aí os dois dizem que sim e tudo mais, mentem ali e conseguem passar. Então estão dentro lá. Só que surge um outro sentinela e já pergunta, vem cá, quem vocês são, né? Foi o Marcos que nos mandou, diz o Picumã. Andávamos extraviados, ele nos conhece, vamos levar um aviso ao comandante. É dos farrapos que andavam ontem por aqui, foram corridos. E dá certo, né? Porque ele vai dizer, pois passem. E aí esse sentinela, né, acaba falando que o comandante está feliz, que está na carreta, que trouxe uma China ali muito milongueira, dançarina e tudo mais, né? E que essa mulher está atrasando tudo ali, né? Mas que o comandante está com uma China muito linda, uma mulher muito linda e tudo mais. E aí o Picumã, ele aproveita e diz o seguinte, o Marcos disse-me que o comandante é muito rufião, gosta de dançar. E aí o sentinela diz, é mesmo, mal empregada a cabocla, qualquer dia ele mete-lhe os pés, é o costume, ora. É, assim é pena. Vamos, parceiro, até logo, como é que é a sua graça? João Antônio, seu criado. E a sua ainda que mal pergunte? Juca, Patrício, Juca no mas. Quando render, espera sua pessoa para um amargo, um mate, né? Bom, se despedem, então conseguem entrar driblando, né, essa guarda ali, dizendo que conhecem o comandante, que tem ordem para dar, aquela coisa toda, né? Então, a partir de agora, o Juca, Picumã e o Blau estão dentro ali daquele acampamento dos legalistas, né? E aí eles começam a ver que tem muita conversa ali, um monte de risada. Do lado da sombra, uma carreta toldada. Num fueiro, pendurado, um porongo morrudo, tapado com um sabugo. Vestidos de mulher, arejando, diziam logo que era aquilo. Pertinho, outro fogão, também com churrasco, uma chaleira aquentando e uma panela cozinhando algum fervido. E reparem aqui, né, que é legal, que dele vocabulário campeiro regionalista, né? Fueiro é tipo um pedaço de madeira, porongo, né, é tipo um recipiente ali tapado com sabugo e tudo mais, né? Bom, aí tem um sujeito que vem e pergunta: Tchê, aspa torta? Então isto aqui é quartel de farrapos? Não se dá satisfações a ninguém? Porque eles veem o Picumã sujo, né, e tudo mais. Aí o Picumã diz: não, foi o Marcos que nos mandou. Ele disse: que Marcos? O Marcos que está de sentinela e o João Antônio, sim senhor, para falar com o comandante. E aí esse homem chega, não, então tá, né, tudo bem, né? Não, o comandante está dormindo, tudo mais, fiquem esperando perto da carreta. E o Blau começa a ficar muito preocupado, porque ele é novo, né? E quem toma as rédeas ali é o Juca Picumã. Então ele fica preocupado, né? Imagina se descobrirem que nós somos aliados aqui. Eu estava como em cima de brasas, não era para menos. Cuna, se descobrissem, nos carneavam vivos. Bom,
E aí, depois de um tempinho que eles estão ali na carreta, passa essa China na frente do Blau e na frente do Juca Picumã. E reparem aqui, né, que é uma cena importante, é uma cena muito conhecida por causa do vocabulário regional, né, como é que é caracterizada essa mulher. Era um chinocão de agárias, ou seja, uma mulher muito bonita. Ceiuda, enquartada de boas cores, olhos terneiros e com uma trança macota ondeada negra lustrosa que caía meio desfeita pelas costas até o garrão. Então isso aqui chama atenção. Reparem que ela tem um cabelo muito comprido, que ela fez uma trança. E essa trança chega até quase os calcanhares dela. Então repare o quanto é gigante o cabelo dessa mulher, né? E aí o Blau ele tenta levantar possíveis, digamos assim, respostas, né? Por que será que essa China trocou o capitão por um outro, por esse comandante ruivo? Por que seria que este diabo largou o meu capitão para se acolherar com este tal ruivo? Isto de chinas e gatos não dá bem para entender. Quem animar sai arranhado. Talvez por ser este ser ruivo, talvez por ser forromeiro, ou seja, dançarino, por causa de algum cavalo que ela gabou e ele regalou e deu presente para ela, e até por enfarada do outro, de saco cheio, de certo modo, lá do meu comandante, ora lá vão saber, né, porque as mulheres trocam os homens aqui, né? Só que aí essa China ela volta para dentro da carreta. Só que de repente o que acontece, né? Sai do mato um milico aí, começa a gritar: os farrapos, mataram o João Antô! Estrondeou um tiro, zuniu uma bala. Ou seja, uma invasão ali dos farrapos, né? E aí começa o tiroteio. E aí o que acontece? O Blau, ele vê que ele não pode perder tempo, então ele vai para cima da carreta ali para pegar o Ruivo. Só que o Ruivo, o comandante, pimba, desce rapidinho, monta a cavalo e some. Naturalmente, de dentro da carreta, a China viu o entreveiro e que o negócio estava mal parado. E a China pulou para fora para disparar e ganhar o mato. Mas, quando pisou o pé em terra, a mão do Juca Picumã fechou-me o braço como uma garra de tamanduá. E aí, qual é o segredo que é revelado agora que a gente vai dizer, né? O Picumã pega ela, né? E tudo mais, né? Ali. Larga, desgraçado, larga. E olhou entonada, mas conheceu o Chiru e ficou abichornada pateta. O Tata. Ou seja, o Picumã é o pai dela. E ele está ali indignado com a filha, né? Por ter trocado o comandante dele, o capitão, por um outro cara. Ter, de certo modo, né? Feito isso aí. E aí ele diz assim, cachorra, laço é o que tu mereces. E ela diz assim, me largue, Tata, me largue. Primeiro hei de cair-te de relho, para não seres a vergonha da minha cara. E aí, essa Rosa, né, enfim, que agora a gente fica sabendo que é filha do Picumã, tá ali pedindo perdão, só que ele tá muito indignado, né? Só que de repente surge o capitão, que era o namorado dela, que perdeu, né, pro comandante, e pega a Rosa, essa China, né, pelo outro lado do braço. E aí ela pede perdão, só que esse capitão tá muito nervoso. Eu é que vou te dar cesteadas com ruivo, guincha desgraçada. E aí o que acontece? O capitão está muito irritado, né, por ter perdido a mulher. Então, o capitão larga o braço dela, mas pega no cabelo, bem na trança. Reparem, fechando na mão duas voltas. Quem é que pegou no cabelo dela aqui? O capitão, aquele que tomou o chifre, de certo modo, né? Agarrou curto entre os ombros, pertinho da nuca. Então ele pegou a trança lá em cima e puxou a cabeça dela para trás. E com a outra mão, pelou a faca afiada, faiscando e procurou o pescoço dela. Ou seja, reparem que o capitão está tão indignado com a traição que ele vai matar a Rosa. Ou seja, vai passar a faca no pescoço dela. Só que aí, pai é pai, o pai não deixa. Chegou a riscar o pescoço dela, riscar só, porque o velho Chiru, o Juca Picumã, foi mais ligeiro. Mandou-lhe o facão de ponta a ponta, bandeando de lado a lado pela altura do coração. Ou seja, o que acontece, né? O Juca Picumã mata exatamente o capitão que estava tentando matar a filha dele, né? E aí o que diz o Picumã? Isso não, é minha filha. E aí o capitão cai, começa sangue para tudo quanto é lado, né? Morto ali. Mas qual foi o detalhe? Com uma mão apertada sem largar a faca e com a outra mão apertada sem largar a trança.
Ou seja, ele morreu com as mãos fechadas, uma com a faca e outra com a trança dela na mão. E a China, assim presa, rodou por cima dele, lambuzando-se na sangueira que golfava pelo rasgão do talho. E aí o Juca Picumã, ele tenta abrir a mão do capitão para tirar a trança da filha, para a filha se soltar, né? Só que ele não consegue. Então, sem perder tempo, com o mesmo facão matador, cortou a trança, rente entre a mão do morto e a cabeça da viva. Ou seja, vai ficar com um cabelinho bem curtinho assim, né? Sem nada mais basicamente longo. Foi rá! E a China viu-se solta. Mas sem mais a trança, né? Que foi ali tipo a trança cortada toda, né? E aí a Rosa, que é chamada aqui de China, né? Ela sai correndo mato adentro. E aí o que o Picumã diz? Cachorra, vai-te, rugiu o Chiru limpando o ferro na manga da japona. E olhando o corpo do capitão, cuspiu-lhe em cima, resmungando. Pois é, tu seduziu a minha filha e agora queria ainda degolá-la? De jeito nenhum, né? E muito triste, o que ele vai fazer? Ele olha para o Blau Nunes e pergunta, Blau, você vai dar parte de mim na polícia e tudo mais? E aí o Blau pergunta, esta é a Rosa, tua filha, a quem tu manda o dinheiro, tu ama e tudo mais? Sim, senhor, a que eu criei com tanto zelo e tudo mais. Ou seja, né, fica subentendido ali que o Blau, claro que não vai dar parte disso aí. E aí o papo acaba se encerrando, porque tá o entreveiro vindo mesmo ali, as brigas, e no meio do berzabum o Picumã ainda achou jeito de atirar uns quantos tições para dentro da carreta, matando, né, e tudo mais, né? Até que chega um dos farrapos ali, né? Diz, ó, o capitão tá morto e tudo mais, vamos terminar, o capitão morreu, né? Mas a trança não ia mais na mão do morto. Ou seja, vamos lembrar aqui, o capitão pegou a trança lá na nuca, desde lá da nuca, uma trança comprida que vai até o garrão, como diz, até os calcanhares, né? E ela não conseguia sair. O que fez o Picumã? Cortou. E a trança ficou na mão do capitão. Só que agora essa trança não ia mais na mão do capitão. Por quê? Porque o Picumã levou. Passaram-se uns 3 meses largos. Em muita correria andamos, surpresas, tiroteios, combates sérios e tudo mais, né? E aí um dia chega um estancieiro ali, né? E dá um presente pro Blau. Blau, vim te trazer um tordilho aqui, um cavalo e tudo mais, né? E depois vem o Juca Picumã. E o Juca Picumã diz, Blau, eu vim trazer um presente. É um trançado feito por mim e há de ficar muito bem no teu tordilho, porque ele é preto. Só que a gente tá vendo, né? Esse trançado foi feito pelo quê? Com os cabelos da própria filha do Juca Picumã. E ajeitou na cabeça do cavalo um buçalete cabresto preto, de cabelo, trançado na perfeição. Bom, a gente já sabe desde lá do início do conto, né, de que esse cabresto, esse buçalete, que eles foram feitos com os cabelos da China, que no caso agora dos cabelos da Rosa, que era a filha do Picumã. O Picumã mesmo fez. Só que o Blau Nunes não sabe disso. E aí, claro, depois rolam mais alguns combates e tudo mais. Aí ganhei as minhas batatas de sargento, diz o Blau, não sei como ele soube, mas de noite um fulano procurou me dizendo que o soldado Juca Picumã, um chiru velho, estava muito ferido, pedia para eu não deixá-lo morrer sem ir vê-lo. E aí o Blau vê, né, que pô, o Picumã é amigão dele. Então o Blau vai lá ver, antes do Picumã, de certo modo, né, morrer, que ele está muito ferido, vai lá visitar. O coitado gemia surdo, de boca fechada, e às vezes cuspia preto. E aí tá para morrer, só que o Picumã vê o Blau e diz, Blau, eu estou como um crivo. Eram 8 em cima de mim, só pude estrompar 5. Você ainda tem aquele buçalete? E o Blau diz, tenho sim. Meio estragado, mas tu ainda has de compô-lo, não é? Tu pode ainda arrumar, né? Não, eu queria lhe pedir ele outra vez, pra mim, pra mim. E o Blau, opa, quer que eu devolva o presente sem problema nenhum, né? Pois sim, dou-te, amanhã te trago. E aí o Picumã revela, ele é feito do cabelo da Rosa, a trança dela, lembra-se? E aí o Picumã revela, né, que, enfim, foi feito do cabelo da Rosa, só que o Blau toma um susto, se levanta, né? O buçalete era feito do cabelo da China. E aquele chiru de alma crua. E quando firmei a vista no índio, ele arregalou os olhos, teve uma ronqueira gargalejada e finou-se nuns esticões. Ou seja, né, o Blau presencia a morte do Juca Picumã e nem consegue devolver, de certo modo, né,
o bussalete e o cabresto para ele. Nessa mesma madrugada foi andando num piquete de reconhecimento, de forma que não soube onde nem como foi enterrado o Picumã, porque o meu desejo era atirar-lhe para a cova aquele presente agourento de azar. Agourento não digo, porque afinal, enquanto usei aquele bussalete, nunca fui ferido, e ganhei até de 1 a 4 divisas, ou seja, tá mais para sorte do que para azar. Mas o Blau, né, não tá feliz com aquilo ali. E ele fica sabendo então que um dia a Rosa morre, e o que ele faz? A gente já sabe, isso está lá no começo do conto. Atirei para a cova da China os cabelos daquela trança. De outro jeito, é verdade, mas sempre os mesmos.